Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Thiagão do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo projeto, esse novo canal, o Gigante News TV, com uma pegada diferente do canal Vasco em Família. Aqui é um estilo react. Nesse vídeo, eu separei aqui dois cortes, um do programa da Sport TV, estava por lá o Rizek, Roger Flores, Losetti, falando sobre a declaração do Carille na última coletiva após a vitória do Vasco sobre o Santos de virada, que a torcida tem que ter paciência, apoiar o tempo todo, e depois da partida, ao final do jogo, aí sim, né, vaiar, cobrar. Você concorda com isso? Você vai acompanhar esse corte. E também separei aqui o Jorge Igor analisando a atuação do Vasco. Vale pontuar que o Jorge Igor é um narrador da Sport TV santista. Mas olha, foi uma análise legal pra gente trocar uma ideia aqui também. Então chega aí, deixa o like, se inscreve e compartilha pro nosso projeto alcançar mais vascaínos. Vamos que vamos. O treinador que também comentou torcida ontem, que foi o Fábio Carille, depois da virada do Vasco. E assim, ó, Abel no Palmeiras, né? Abel, o maior da história do Palmeiras, Carille chegando agora no Vasco, né? E o Carille mesmo assim comentou sobre a torcida vascaína ontem em São Januário. E eu quero debater o conceito. Treinadores querendo mudar a cultura de arquibancada. O Carille falou o seguinte ontem sobre os vascaínos. Preocupou muito depois que tomou o gol, que a gente começou a errar muito, né? A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiam o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Que apoie, vem apoie, que a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando, né? Mas foi fundamental o torcedor vir, nos apoiar, nos ajudar, mas é algo que eu peço aqui. Ajuda até nos momentos difíceis. É o maior é o 12º jogador nosso. Eu sei o quanto é ruim jogar aqui. Eu sei com a torcida a favor nossa. Já passei essas experiências algumas vezes como auxiliar, como técnico e até mesmo como jogador. Né? Muito feliz, casa cheia, é muito gostoso para nós profissional vivenciar esses momentos. Mas que independente do resultado, independente se a gente não estiver jogando bem, apoia. Cara, se tem uma torcida que apoia um time que não ganha nada há muito tempo, é a do Vasco, né, cara? Se tem uma torcida que mantém a relevância e a grandeza do Vasco, apesar de o Vasco não ganhar nada nos últimos anos, é essa torcida aí. Exatamente. Eu não entendi a fala do Carille, o Carille quer uma utopia. Né? Mais ainda, vai pedir mais ainda do Vascaíno? Por dificuldades, ele quer que dificuldades que eu tô time falando que não né, passa dificuldade, Vasco, cara. Mesmo em momentos cobra difíceis, desse jeito. Quando ela vai, quando tecnicamente o time não funciona, quando o time não tá entregando... Concordo. O que a torcida entende que tem que entregar. Por isso que muitas vezes essa questão de scout, que é muito importante hoje no futebol, mas você só contratar por causa de scout, você tem uma grande chance de errar, principalmente para os grandes times. Ah, mas esse aqui jogou, os números são esses. Aí tu vai ver os times que ele jogou, são times que não têm essa pressão, essa cobrança. Aí chega em São Januário, num time gigantesco, de uma cobrança enorme, a bola começa a queimar, meu velho. Você perdeu, o torcedor, tá perdendo, o torcedor domina. Você tem que ter jogador com casca para estar perdendo o jogo, tá jogando mal, e mesmo o torcedor vaiando, ele ter a tranquilidade suficiente para poder encontrar soluções e fazer o time crescer novamente. Porque senão, é isso, cara, tá jogando um time que é o Vasco da Gama. Você vai ser vaiado, se não tá jogando bem, vai ser vaiado. E se tem um torcedor de quem você não pode pedir nada, só agradecer por ele continuar existindo, frequentando São Januário, amando o clube, passando a paixão de pai para filho, perpetuando essa história gigantesca, que é o do Vasco. Só agradece por ele continuar existindo e indo lá, porque é duro ser vascaíno nesse século, cara. Não dá pra exigir mais nada do torcedor nesse século, cara, não. Eu trabalhei no jogo ontem, né? Era um ambiente diferente, porque primeiro tinha a volta da grande torcida organizada ontem, que estava de volta à arquibancada, com sua faixa, depois de quanto tempo? Tal. Depois de um bom tempo. E depois também... Uniformizada, né? Porque ela sempre esteve lá sem... Porque, e também, o Vasco, todo mundo sabe que o Vasco tem várias facções dentro do clube. Eu não vou ficar aqui elaborando o que são essas facções e o que são as divisões como internas, Palmeiras também, muito antigas dentro do Vasco. Quando o estádio silencia, aquela oposição que foi diminuindo, ela aparece. E aquela vaia acaba se tornando audível. E ontem o torcedor do Vasco reclamou quando tinha que reclamar, no final do primeiro tempo. E é essa reclamação do torcedor no final do primeiro tempo, que vai para o intervalo, o time sai vaiado para o intervalo, que faz o time voltar para o segundo tempo diferente. Então, tem efeito. O torcedor sabe que a participação dele ajuda a mudar o ambiente, a transformar. Por exemplo, ele não vaiou o Paulinho ontem, que cometeu o grande erro da partida do Vasco. Vaiou, lamentou, fez o que tinha que fazer na hora em que a coisa aconteceu, mas depois, quando ele pegava na bola, ele sabe que o jogador tem potencial, que tem qualidade, que vai crescer, que é um erro que pode ser superado. Exatamente. Então ele não sacrificou o jogador, pelo contrário, o torcedor do Vasco depois incentivou. Falo isso o tempo todo. Eu também acho. Não, e assim, eu acho que é tentador você querer
comentar o torcedor como ele tem que torcer. Mas é uma baita roubada pro técnico fazer isso. Roubada, cara. Ele tá entrando nessa, cara. Tá entrando numa disputa, numa dividida que ele vai perder. Pra nós, o Abel, se nem pro Abel vale a pena, imagina pro Carille no Vasco. Eu acho que nem pro Abel vale a pena. Nem pra nós, sommelier de torcida. Exatamente. Ensinar a torcer. Mas assim, eu acho que a abordagem dele é problemática, mas eu não acho que seja, por exemplo, proibido ele querer numa resposta falar sobre o torcedor, ou sobre o comportamento do torcedor. Agora ele poderia abordar, olha, principalmente em determinados jogadores, ou mais jovens, ou que acabaram de chegar aqui, vocês não imaginam como o apoio, em vez da vaia, faz diferença, pode ajudar, faz o cara se sentir mais seguro, mais à vontade, ele tá com muito medo de errar. Aí é outra parada mesmo. Eu acho justo ele abordar isso. Só que o problema é que ontem a maior vaia foi pra ele. Então me parece que ele tá pedindo um comportamento, protegendo o time. Na minha visão também de forma injusta, tá? Porque o único cara que eu ouvi merecia ser vaiado, não. Foi o Não Carille. tava mal, não. Eu não sei se ele ouviu mais alguém. O Carille foi xingado. E aí que ninguém gosta de ser xingado, né? Não dá pra gente querer que ele saia feliz depois de ter sugerido que ele fosse, né, para aquele lugar. Mas eu acho que a abordagem pode ser feita, mas talvez ele tenha escolhido um momento equivocado, porque a vítima foi ele. Eu acho que quando o treinador quer proteger os jogadores e quer compartilhar isso com o torcedor, olha, vamos ajudar aqui, tá? Acho justo. Talvez ontem não fosse o melhor momento e nem a melhor forma de fazer isso. Faltou media training pra ele. Esse aqui eu nunca vi ser vaiado, e esse aqui é impressionante. Ele tem que fundar uma companhia aérea, porque pelo alto não tem pra ninguém a competência dele. E foi pelo alto, Lino, a competência dele. E foi pelo alto, Lino, que Verratti conseguiu ajudar o Vasco a virar o jogo. Conta pra gente o enredo dessa partida. Porque o Vasco começa a recontar a própria história a partir do segundo tempo. Mas o primeiro tempo, a gente vai ver nas imagens, foi um primeiro tempo, se não de domínio, mas de um Santos que entendeu que a principal deficiência do Vasco é a lentidão. O Coutinho não é um cara rápido, o Nuno não é um cara rápido, a estrutura de montagem de jogo do Vasco tem que ser curta para que ela chegue no Verratti com qualidade, e aí você não tem os jogadores de lado de velocidade. O Adson está voltando agora, né? O Adson ainda não tem condições de entrar, fazer diferença. Aí vem o erro do Paulinho, a saída errada, o Santos faz 1-0, e o jogo ganha um ar tenso para o Vasco de um jeito que é difícil de você se manter equilibrado dentro de campo, cara, com o torcedor pegando no seu pé, com as coisas não dando certo. E ainda assim, olha, o Nuno perdendo esse gol, Nuno Moreira. Mas fez bom jogo, né? Ele é bom jogador. Ele é isso, tecnicamente. Muito bom jogador. Ele é acima até da média, aquele jogador que trabalha por dentro. Ele dificilmente vai fazer uma jogada de linha de fundo, dificilmente vai ser o assistente do Verratti, né? Era necessário que o Paulo Henrique passasse mais, que o Piton chegasse para poder participar, e aí vem. Essas inversões são interessantes, o Piton chega com espaço. Olha a manobra, Roger, que faz o Verratti para achar o Nuno do outro lado. Cara, e foi totalmente consciente, né? Sim. Totalmente consciente essa assistência. São raros os caras que fazem essa virada de pescoço que ele dá, o toque que ele dá, o equilíbrio físico dele, é uma coisa fora do comum, cara. É realmente um jogador acima da média. Aí o Santos tenta crescer no jogo, cria oportunidades, o Léo Jardim é o goleiraço. O Guilherme não jogou bem, né? Mas teve essa chance. Bateu bem o Guilherme, mas quando precisa de goleiro, o Vasco tem. É um time que... Maurício Lemos, gostou? Gostei porque ele é rápido, gostei porque ele preenche rápido espaços, mas às vezes ele é um pouco tenso, às vezes ele chega de forma precipitada, é um cara que corre o risco de tomar muito cartão. Olha a defesa, cara. E olha, e é incrível, né? O enredo é sempre muito parecido, né? Piton, Verratti. Sim. Piton, Verratti. Todo mundo sabe e pouca gente consegue marcar. No primeiro tempo não saía porque o Piton ficou muito preso à marcação. E vem cá, como é que você explica a defesa do Santos aí? Todo mundo parado nessa falta do Payet pro Verratti fazer o gol. Não tem explicação, Você né? enfrenta o Vasco, você só tem uma coisa que você tem que fazer direito, é marcar o Verratti. Então, foi a única coisa que o Santos não fez direito. Essa questão de todo mundo parado, isso de repente pode ter sido treinado. Muitas vezes no final do jogo, essa tensão, né, de colocar essa bola na área, essa expectativa, é a hora de você fazer essa linha de impedimento. E tem um feio, jogador, né, porque tem um ou dois jogadores que entram. Se a gente tem a câmera mais aberta, você vê que a primeira linha ela tá parada, ela tá observando a bola entrar e alguém atrás aqui tá entrando. Ó, só que entrou os dois últimos aqui, os primeiros ficaram. Então isso ou é uma linha mal treinada, Tem mais cara de mal treinado. que é o que eu acho, que é a minha interpretação, porque não pode, ó. Porque tá todo mundo muito parado, dentro para ser uma linha de impedimento. Você tá você não tem como ficar muito atrás dentro da área. Não, na frente da barreira, né? Porque a barreira, o que marca a linha, mas eles estão bem atrás, né? Porque uma coisa é você marcar o espaço, outra é você marcar o jogador. Tá tudo errado. Cara, você vai marcar o Verratti, você tem que travar o Verratti, ele não pode ter Encosta movimento. nele. Se ele pulando junto, como foi no primeiro gol, ele faz mágica e acaba encontrando alguma coisa, você imagina ele livre desse jeito, ele tinha que ser travado. E quem fez mágica foi o Brasão, numa cabeçada dele também. Impressionante a defesa. Isso que me chama atenção. O homem é o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Não consigo enxergar um outro melhor do que ele, de cabeça. Não, melhor não tem. Não tem. E esse deixa ele livre, leve e solto, assim, na área. Pô, cara, imperdoável esse Tá bem. pelo lado do Santos, né? Não, e imperdoável também
foi o Caixinha não ler o jogo como ele se apresentava. A gente descreveu aqui um Vasco perdido no primeiro tempo, vaiado no intervalo, perdendo por 1-0, que conseguiu se recuperar porque o Santos aceitou o jogo do Vasco. O Santos veio para trás. Se o Santos entra no segundo tempo para resolver, para fazer a diferença, o Santos podia ter saído com os 3 pontos. O presidente do Santos reclama, né, que o time perdeu de voltar para casa com 3 pontos. E ele tem alguma razão, porque o jogo se apresentou para o Santos e o Santos não salivou, o Santos não teve ambição. O Vasco e Santos. Deixa rapidamente, né, tocar em alguns pontos ali que foram abordados aí no programa. Eu já discordo aqui do Lino. Claro, o jogo estava muito aberto, mas não ao ponto do Santos, se tivesse mais alguma coisa poderia ganhar. Não. Nada, o Vasco estava um jogo muito equilibrado no primeiro tempo, né? E aí teve a falha, o Vasco deu um gol para o Santos, a verdade é essa. E aí no segundo tempo voltou melhor e conseguiu construir a virada. Mas o ponto aí interessante desse programa foi a questão ali do Fábio Carille, né? Que foi cobrado, que foi vaiado, na minha visão, injustamente, ali no primeiro tempo, ao final do primeiro tempo, porque se o Vasco estava mal no primeiro tempo, tecnicamente falando, eu acho que não foi uma questão de treinamento, de posicionamento, uma questão do Carille. Foi mais uma questão dos jogadores, de errar coisa boba. Passe, domínio, movimentação. Eu enxerguei dessa forma. Mas aí o torcedor tem o direito, né, de reclamar, de xingar, de cobrar. Cada um pensa de um jeito. Mas o Carille, de fato, está indo por um caminho que não tem que ir. Porque eu falo isso aqui o tempo todo. Eu bato nessa tecla lá no canal Vasco em Família, que muita gente fala, né? Entre nós mesmo, os torcedores do Vasco. Torcedor do Vasco queima jogador, torcedor do Vasco não tem paciência. Olha aí, não rendeu no Vasco, mas rendeu em outro lugar. E não é assim somente aqui. A galera gosta de taxar isso no Vasco, de colocar isso na torcida do Vasco, e não é assim. Como muito bem o Roger Flores falou ali, né? Fala muita merda, mas nesse programa eu acho que todo mundo falou em relação a isso, eu concordo. Cara, como é que pode? O time não tá performando dentro de casa, a gente não tá conseguindo ali ter um domínio por jogar em casa, né? Entendendo que o Santos também tem o mesmo nível do Vasco, a torcida vai cobrar. Vai ser assim em São Januário, vai ser assim em qualquer outro lugar, não é uma coisa específica da torcida do Vasco. Então o Carille com certeza já passou por isso em outros lugares, e de fato, isso eu posso até concordar ali com o Losetti que ele falou, uma cobrança, uma vaia, pode sim, né, dificultar a performance do jogador, sentir ali uma pressão. Aí é outra parada, mas como a cobrança foi em cima dele, do Carille, eu acho que ele não deveria ir por esse caminho. Mas outro ponto também, né? A questão ali do Paulinho. Eu falo isso o tempo inteiro também lá no canal. Um jogador, ele precisa entregar. Ele precisa passar uma confiança pro torcedor. E o Paulinho já passou essa confiança. Errou feio, foi bizonho, mas a galera sabe que o Paulinho entrega. Então muita gente, às vezes, né? Tem que ter paciência com tal jogador. Cara, o jogador, se num primeiro momento não entregar e a torcida cobrar, ele tem que mostrar que ele tem a capacidade de jogar num time grande e dar a volta por cima. Exemplo, Hugo Moura. Mas se esse jogador entrega já num primeiro momento e começa a coisa não caminhar, a performar de uma forma, né, que inicialmente ele estava muito melhor, cara, você pode ter certeza que a torcida do Vasco vai entender como entendeu o Paulinho nesse jogo. Errou, mas a gente sabe que é um jogador que pode nos ajudar aí na sequência da temporada. Agora vamos ver aqui a análise do Jorge Igor. O Vasco ontem, aí o presidente do Santos chutou o balde. Presidente, vamos falar, presidente. A gente tem assuntos para conversar, presidente. Então vamos lá. Ontem foi um Vasco que ganhou o jogo na força de São Januário e na força do Verrete. E na melhora que o time teve no segundo tempo. Na diminuição dos erros técnicos. O gol do Santos sai num erro do Paulinho, numa bola entregada do Paulinho. Então foi um Vasco que teve, no primeiro tempo, problemas para jogar. Foi um Vasco que tentou achar os seus pontas, mas os pontas começaram a vir muito para o meio. Aí você fala, caramba, né, o Carille queria pontas. Aí ele tem agora lá o Nuno Moreira, que eu tenho gostado, né? E o Garré. E aí eles começam a sair do lado para o meio. E me parece que foi uma orientação do técnico do Vasco. Você queria os pontas, mas... Enfim. Então o Vasco tinha problemas. O Santos fazia uma marcação que era eficiente. Aí o Vasco erra, o Paulinho dá a bola de presente, o Tiquinho aproveita, manda para o Barreal. O Vasco psicologicamente cai muito, o ambiente de São Januário piora, o Carille toma vaia e houve xingamento de uma parte da torcida de São Januário, não de toda a arquibancada, mas de uma parte dela no final do primeiro tempo. O erro individual do Paulinho, ele tira o Vasco do eixo. Por mais que o Vasco estivesse encontrando dificuldades para jogar no primeiro tempo, com a marcação do Santos, com os pontas que, ao invés de darem amplitude, eles afunilavam, o Vasco ele acaba com o gol se desmanchando. É um erro que desestabiliza o time, que torna o panorama, que já era difícil, praticamente impossível no primeiro tempo. Então o Vasco terminou mal o primeiro tempo, porque os erros infantis que o time cometeu no primeiro tempo pesaram muito. Atrapalharam muito o desenvolvimento da ideia de jogo do Vasco. Além do Vasco ser muito pendente pelo lado esquerdo no primeiro tempo. Então o time estava torto do lado esquerdo. No segundo tempo,
Eu falei do Nuno Moreira, ele ainda teve a chance de empatar no primeiro tempo, né? O Brasão saiu, ele tentou dar uma cobridinha ali. Gostei, tenho gostado do português. Segundo tempo, o crescimento dos laterais foi fundamental. E eles não vinham fazendo um bom jogo. Tanto o Paulo Henrique pelo lado direito, quanto o Lucas Piton pelo lado esquerdo. E os gols passam pelos cruzamentos, por jogadas laterais, que decidem o jogo com um cabeceador do nível do Verratti. Então, o Piton, que no primeiro tempo teve muitas dificuldades defensivas, o Santos conseguiu explorar um pouco, né, a fragilidade defensiva do Piton no primeiro tempo. No segundo tempo, o Piton aparece para fazer o que ele sabe fazer. Do meio para frente, é um lateral com ótimas qualidades. Ele faz o cruzamento para o Verratti ajeita, o Nuno vai lá e empata o jogo. Aí o jogo entra numa fase de lá e cá, de trocação, e o Vasco aproveita o ambiente de São Januário, o Vasco começa a ir para cima, dando alguns espaços, é verdade, o Léo Jardim precisou trabalhar em pelo menos umas 2 ocasiões, o Lemos teve que bloquear uma chance do Gabriel Bom Tempo, era uma chance clara de gol, gostei do Lemos, eu acho que o Lemos vai ser... Foi muito bem. Pelo perfil, pelo que a gente tem visto nesse momento, o Lemos vai ser um cara para liderar essa zaga do Vasco, provavelmente. Gostei da partida do Lemos ontem, gostei da partida do Piton e do Verratti, né? Que é brincadeira o que cabeceia o Verratti. O Piton vai de novo para a linha de fundo, faz o cruzamento, o Verratti cabeceia, e aí a defesa que o Brasão faz é brincadeira, defesa de cinema, defesa nota 10 do goleiro do Santos, porque seria gol do Verratti, uma cabeçada quase que da marca do pênalti, extremamente potente, né, no canto, com direção, com força, e o goleiro do Santos faz uma grande defesa. E aí o Vasco passa a ter um pouquinho mais de controle com as entradas. Foram boas as entradas, principalmente do Tietê, do Payet, e o Adson entrou também. E aí o time fica um pouco mais com a bola, vai conseguindo oportunidade de bola parada, sofre uma falta, o Payet cobra, o Verratti desvia e faz o gol da vitória. Então foi uma vitória com a assinatura do Verratti, com a força de São Januário, com a força da torcida do Vasco. Agora, para a sequência do campeonato, tem muito trabalho a se fazer, né? Você precisa achar uma maneira de deixar o Coutinho mais livre, com mais espaço para trabalhar essa bola. Você precisa corrigir as questões defensivas, especialmente com o Piton, melhorar essa produção dos laterais. Você precisa que os pontas de fato sejam pontas e deem a amplitude que o time precisa, né? Então tem ajustes que o Vasco vai precisar fazer, né? Encaixar melhor uma marcação de meio campo. Ontem, muitas vezes, o Santos foi melhor nos duelos de meio campo. Então, são detalhes, né, que precisam ser corrigidos. A caminhada do Vasco no Campeonato Brasileiro será dura, mas o Vasco tem individualidades. Ter um lateral como o Piton, apesar do desequilíbrio, né, entre defesa e ataque, um lateral como o Piton não é qualquer time que tem. Ter um Coutinho, ter um Nuno Moreira, eu acho que o Vasco tem jogadores com alguma qualidade, alguma capacidade técnica de oferecerem mais a esse time, de desafogarem o time. E ter um centroavante como o Verratti. Eu sempre achei o seguinte, o Verratti nunca foi um problema do Vasco para mim. Porque o Verratti não participa do jogo. Porque o Verratti, muitas vezes, no sem bola, é um a menos. São as características de jogador. Acabamos de falar do Igor Jesus aqui ontem. Sai bastante da área, incomoda, puxa o zagueiro. O Verratti não é esse jogador. Então você precisa potencializar, você precisa trabalhar com aquilo que o teu camisa 9 tem a oferecer. Se é um jogo de saída da área e tal, transição acelerada, você vai. Não é o caso. O Verratti é o cara que precisa dessa bola preparada, trabalhada, para ele dar o último toque. Ou a cabeçada final, ou a conclusão final por baixo. Então o Vasco precisa levar essa bola ao seu centroavante. É uma questão de característica. E eu acho que ainda cabe esse 9 Verratti, esse 9 de área, esse 9 cabeceador, ainda tem muito espaço no futebol. Você ainda pode montar uma maneira de jogar e ser eficiente, ser ofensivo com um jogador que não saia tanto da área, que não tenha tanta mobilidade. Mas isso vai exigir pontas mais participativos, isso vai exigir um jogo mais eficiente por dentro, isso vai exigir mais aproximação do Coutinho. Aí é trabalho para o Fábio Carille. Mas é uma vitória que eu acho que tira um peso, né? Porque eu imagino que Vasco e Santos sejam times que vão brigar na mesma faixa de tabela do campeonato. Eu imagino. Então você ganha um confronto, entre aspas, direto, depois de uma eliminação do Carioca na semifinal, 3 semanas de trabalho, você entra pressionado, 3 semanas, hein? Vamos ver o que o Carille aprontou nas 3 semanas. E o time teve problemas no primeiro tempo, mas deu a volta por cima no segundo. Ganhou 3 pontos muito, muito importantes, dando um pouquinho de paz aí para a sequência. O treinador que também comentou. Show de bola, né? Concordo bastante aqui com a avaliação do Jorge Igor, né? O destaque que ele deu para o Maurício Lemos, que de fato foi muito bem. Lá no canal Vasco em Família, eu não gostei, né, inicialmente dessa mudança, quando o Carille começou a testar o Lemos, porque eu, na minha visão, o Freitas estava até bem. Mas o Lemos, de fato, foi muito bem na marcação, mais viradas de bola, né? Sempre buscando, assim, jogadores livres, né, na frente, aquelas viradas para o Piton, para o PH, ou para o Garré, ou para o Nuno, de fato, foi muito bem, principalmente no segundo tempo. E, claro, né, não dá para dizer que o Verratti é um problema, a gente sabe que o Verratti é o artilheiro do time, tem dificuldade com a bola nos pés?
Claro que tem, não dá para negar isso, isso é uma verdade, isso é uma realidade, mas de longe é um problema, não dá para falar isso de forma nenhuma, porque foi muito importante em 23, foi um dos artilheiros do Brasileirão, artilheiro da Copa do Brasil em 24, e esse ano, né, começou bem no Campeonato Carioca, por mais que fez ali alguns gols de pênalti, mas já foi decisivo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Santos, com uma assistência e o gol da vitória. A gente espera que amanhã ele possa ser decisivo contra o Melgar. Agora, é aquilo que a gente fala aqui em alguns momentos, que é você entender a partida, que é você entender o adversário, também poupar o Verratti em alguns momentos, dar uma oportunidade para o Ryan, que sim, vai ser um bom 9, vai ser um bom centroavante, tem características diferentes da do Verratti, tem, de repente vai auxiliar mais nessa construção das jogadas, e aí, claro, você perde a bola aérea, você perde uma referência, mas o Ryan, ele tem outras características que podem agregar no time do Vasco. E também você, né, dosar essa questão física, porque o Verratti já é um jogador, né, de 36 anos e pesado, então você tem que realmente fazer esse entendimento aí da minutagem, do tempo. Então, de repente, vai iniciar a partida contra o Melgar, mas, né, é bom ter a análise que o Verratti, a gente tem que entender que ele não é intocável, né? Espero que o Carille possa entender dessa forma. Família vascaína, vou ficando por aqui. Se chegou até agora, chegou até aqui no final do vídeo, se inscreve, deixa o like, tamo junto, fui.